Graça e paz, irmãos. Estamos aqui iniciando a nossa aula. Eu espero que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida e que nesse momento você se encontre com o seu coração tranquilo, confiando no Senhor, mesmo em todas essas dificuldades e esses problemas que a gente está tendo. Nós estamos falando sobre a história dos avivamentos, né, e a história dos batistas nacionais, e tentando integralizar essas duas situações, porque elas são eminentemente, estão juntas, né? E uma série de condições que foram ocorrendo para que nós estivéssemos hoje aqui e pudéssemos estar nessa aula. Bom, a primeira coisa que nós vamos perceber é o seguinte, que ao longo dessa movimentação, né, que a gente teve, que causou, é claro, essa mudança, né, nós percebemos o quê? Que em toda a história da igreja, constantemente sempre existiram grupos e pessoas que queriam que a igreja voltasse àquele padrão de santidade, aquele padrão de vida que existia antes, né? Antes, lá no começo. E essa busca foi constante. Ou seja, tentar levar a igreja a acertar o rumo daquilo que Cristo queria. E é claro, até o Império Romano, até a Reforma, a gente teve muita dificuldade, né? A igreja ela foi se desvirtuando cada vez mais e cada vez mais foram aparecendo pessoas e grupos tentando trazer essa igreja para o caminho. Bom, quando chega na Reforma, a gente vai ver essa transformação começar a acontecer. E é claro que a reforma ela foi responsável pelo final aí de algumas coisas que eram ruins para a igreja, tá? Mas não em toda ela. Quando a gente começa aqui a perceber, né, que nem o que a reforma causou? O fim do Sacro Império Romano. Martinho Lutero e todos os reformadores, eles queriam ganhar o imperador para si. Cada um deles achava que a sua forma era a melhor, sua teologia era a melhor, a sua maneira de crer era a melhor e que o imperador deveria fazer parte do grupo deles. E o que aconteceu foi que a reforma ela acabou causando um grande problema no Império Romano e em 1806, o Império Romano deixa de existir. O imperador ele só se torna lá o imperador da Áustria e acaba a ideia do Império Romano, né? aquela condição do Império Romano. A Igreja Católica agora é uma igreja da Itália, espalhada pelo mundo todo, assim como nós vamos ver também vários modelos aí acontecendo. Isso tudo permitiu que aquela ideia de cristandade que a gente tinha no começo, né, desaparecesse. Ou seja, agora nós temos várias religiões cristãs e o cristianismo é que importa, né, vamos dizer assim. E cada um desses grupos puxa para o seu lado e tenta conduzir conforme o seu querer. Nesse desenvolvimento todo, a gente vai percebendo que algumas mudanças, né, vão acontecendo. E nós vamos chegar aí, é claro, né, nos batistas vindo para o Brasil, tá? O que acontece é que todos aqueles avivamentos que vieram acontecendo aí depois da Reforma, né, todos aqueles movimentos que vieram acontecendo depois da Reforma, o que eles foram causando? Eles foram causando várias transformações. E a presença dos batistas no Brasil teve como impulso o crescimento dos batistas dos Estados Unidos na obra missionária, bem como os movimentos avivalistas do século XVIII e XIX. Nós vimos vários movimentos aí, né, que causaram um avivamento dentro da igreja, né, e que mexeu com todo mundo. O que aconteceu é que nesse período, né, aí, né, que a gente está vendo agora,
né, da igreja chegando ao Brasil, começa com o acontecimento de 1814, quando na cidade de Filadélfia a Convenção Geral da Denominação Batista, dos EUA, né, elas acontecem. E essa convenção era para as missões estrangeiras. Então eles tinham interesse né, em fazer missões, em levar o evangelho para as outras, para o resto do mundo. E aí aconteceu a convenção trienal, ela se reunia de cada 3 em 3 meses, e essa convenção ela impulsionou essas missões estrangeiras, né, buscando missionários para o trabalho a partir de 1814. Em 1860, nós vamos ter um missionário batista vindo para o Brasil. Na verdade, ele não queria vir para o Brasil. O que ele queria era ir para a África. Mas ele estava doente, talvez por causa de muitas vezes estando lá na África, né, deve ter pego malária, algumas coisas assim, e aí ele foi obrigado a vir para o Brasil. O nome dele é Thomas Jefferson Bauer. Bom, ele não veio para cá de forma planejada, ele veio justamente por causa dessa dificuldade. E ele então foi para o Rio de Janeiro. E ele veio para cá em 1860 e foi embora em 1861. Chegando aqui no Brasil, ele começou a ter grandes problemas. Em primeiro lugar, que ele não podia pregar livremente o evangelho aqui, era proibido, né, pelo governo brasileiro que se pregasse o evangelho, e aí ele tinha uma grande dificuldade com isso. A segunda dificuldade era que o custo de vida no Brasil era muito alto, ou seja, precisava de muito dinheiro para se manter aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? E em terceiro lugar, é que aqui tinha a febre amarela, que estava nessa época estava matando muitas pessoas. E ele então reclamou, e depois de 9 meses, 8 meses de Brasil, ele voltou lá para os Estados Unidos. Muitas queixas dele estavam relacionadas com essas coisas, tá? Bom, depois disso, a igreja ela vai acontecer, a Igreja Batista, ela vai acontecer em 1871. Então, 11 anos, praticamente 10 anos depois que o Bauer vai embora. Então nós vamos estudar isso, nós vamos ver o que realmente aconteceu para a gente poder ter uma ideia mais clara, né, de tudo. Bom, o que acontece é justamente a Guerra Civil Americana. Tá? A Guerra Civil Americana, o que vai acontecer? Em 1865, né, a Guerra Civil acabou causando uma busca por outras terras e muitos grupos vivendo ali nos Estados Unidos decidiram procurar outros países para viver. E aí o que acontece? O que acontece é que um desses países que foram escolhidos foi o Brasil. E 50 mil pessoas desembarcaram aqui nos postos brasileiros, tá? A maioria deles evangélicos, né? Ou reformados, e depois de procurarem, eles encontraram um local que eles acharam que seria ótimo para eles ficarem, que é lá em Santa Bárbara do Oeste. Adquiriram ali terras, fixaram residência, fizeram todo aquele trabalho, né? Porque eles iam trabalhar na agricultura. Existia por parte do governo brasileiro, né? Do Império Brasileiro, um querer que essas pessoas viessem, principalmente porque eles trariam junto consigo uma tecnologia que o Brasil na época não tinha e uma forma de fazer o trabalho agrícola que não tinha. Isso poderia ser benéfico para o Brasil no futuro. Então, nesse desenrolar das coisas, né, os evangélicos que vieram, muitos desses 50 mil, eram batistas e nesse período também, em 1870, um pouquinho mais para frente, 5 anos depois que esses americanos vieram para cá, houve um manifesto para a evangelização do Brasil efetuada por esses homens. Bom, eles vieram para cá por causa da Guerra Civil Americana, eles queriam se livrar dessa situação toda que estava acontecendo nos Estados Unidos. Como vocês veem, algumas fotos foram colocadas aí nesses slides.
para você lembrar disso e saber o motivo do porquê esses americanos vieram e o motivo porquê que em 10 de setembro de 1871 vai acontecer aí a criação da Igreja Batista, tá bom? Bom, em 1871 os batistas, né, que estavam aqui, eles que eram imigrantes, eles decidiram que eles iam formar a sua igreja. Então, eles então começaram esse processo e iniciaram a primeira igreja batista do Brasil em 10 de setembro de 1871, lá em Santa Bárbara do Oeste. O que aconteceu é que essa igreja ela cresceu, muitas pessoas estavam ali, só que eles não tinham um pastor. E os batistas, então, eles decidiram solicitar a junta de Richmond dos Estados Unidos o envio de missionários para o Brasil. Eles precisavam de alguém para evangelizar, depois daquele manifesto que eles fizeram. E os trabalhos que eles estavam fazendo, muitas pessoas tinham interesse em conhecer o Evangelho, né? E eles tinham algumas dificuldades, principalmente que a maioria dessas pessoas que vieram não conheciam bem a língua. Em 1879, a gente vai ver que outro grupo, né, de imigrados americanos fazem a segunda igreja batista em solo brasileiro, também em Santa Bárbara do Oeste, tá? No bairro da Estação, onde atualmente é a cidade de Americana. Então nós vamos ter em Santa Bárbara e Americana as duas primeiras igrejas batistas que foram fundadas aqui no Brasil. O problema é que essas igrejas eram formadas apenas pelos batistas que vieram de fora do país. Tá? Eram todos imigrantes que estavam aqui. E os nacionais, né, eles já haviam trabalhado uma estrutura de outras denominações protestantes. A gente vai ver assim que dentro do Brasil já existiam outros grupos que estavam já engajados nessa situação de igreja, já tinham formado igrejas no Brasil, tá? Os únicos que ainda não estavam ainda bem organizados das históricas era justamente a Igreja Batista, que vai se organizar por causa desses americanos que vieram para cá. Bom, o que acontece a partir daí, né, é que a junta de missões lá de Richmond manda, né, um grupo de missionários, né? Os batistas que vêm de lá, né, William Bagby e Annie Bagby, e o Zacarias Taylor, né, e a Catherine Taylor. Esses dois casais, eles vêm para o Brasil em 1881 e aqui eles chegam lá na Bahia. E lá na Bahia eles encontram Antônio Teixeira de Albuquerque, que é um camarada que a gente vai ver que a história dele é muito importante. Bom, como os Bagby e os Taylor não conheciam a língua portuguesa, eles então encontraram o Antônio Teixeira e tiveram uma conversa com ele, né? E o Zachary Taylor, ele era um jornalista, também escritor, mais jornalista do que escritor, é claro, e ele trouxe algumas contribuições para o nosso país quando eles vieram. Daqui a pouco a gente vai contar direitinho o que aconteceu na história, tá? Ele traduziu, né, a história dos batistas de S.H. Ford, né, que nesse pacote veio a Confissão de Fé de New Hampshire, né? Essa confissão de fé praticamente se tornou a base de todas as confissões de fé batistas aqui no Brasil, tá? E é a principal forma da gente trabalhar as ideias batistas. Eu particularmente gosto muito dessa confissão de fé, principalmente porque ela está mais dentro daquilo que os batistas tinham como base. Bom, depois que eles vieram para o Brasil, conheceram o Antônio Teixeira de Albuquerque, né?
eles então saíram da cidade de Salvador e foram justamente para Santa Bárbara, que era o local onde eles iam trabalhar, onde eles estariam trabalhando. O Antônio Teixeira acaba se convertendo porque o Zacarias Taylor pregou para ele e tal, e ele acabou se convertendo, e dali ele foi tentar a sorte lá em Maceió e tentar um trabalho lá em Maceió. Chegou lá, ele pregou o evangelho para a família dele, mas foi perseguido pela Igreja Católica. Dali ele sai e vai para Capivari. O que acontece lá em Capivari é que o Antônio Teixeira acaba descobrindo Santa Bárbara e descobrindo os batistas que estavam ali. E ele acaba sendo batizado, né, pelo William Buck Bagby. Então ele foi batizado por Bagby, né, ele pede o batismo, é batizado e se torna batista aqui no Brasil. É o primeiro batista brasileiro de verdade, o primeiro convertido no Brasil era o Antônio Teixeira, que era um ex-padre, né? E a situação é nesse porte aí. Então, o que acontece é que, como nós vimos lá, né, em 1882, em Maceió, onde organiza a primeira igreja batista de Maceió. Ele vai para Maceió em 1882, organiza a igreja e volta e faz todo esse processo, né, que a gente viu. O que acontece com os missionários? Os missionários, eles perceberam que a situação aqui em São Paulo já estava organizada e não tinha muita coisa para eles. Então eles proporam para a junta de Richmond de abrir uma igreja lá na Bahia, lá em Salvador. Por quê? Porque a região era melhor, a Bahia tinha mais facilidades, não tinha muitos evangélicos lá como existiam aqui na região de São Paulo. E eles então conseguiram autorização para iniciar o campo missionário lá na Bahia. E aí eles pedem uma carta de transferência da igreja de Santa Bárbara, onde sai de lá os dois casais, né? O Zachary Taylor e também o Bagby, junto com o Antônio Teixeira de Albuquerque, que depois de batizado se tornou também pastor batista, né? Eles saem de Santa Bárbara e iniciam uma igreja lá na Bahia, tá? O início dessa igreja, né, foi assim, rapidamente eles organizaram a igreja, fizeram o trabalho de organização, com a autorização, é claro, da igreja de Santa Bárbara, e ali naquela região o trabalho batista começa a alcançar o povo brasileiro. E rapidamente a igreja deixou de 5 pessoas, que era o grupo inicial, e em menos de um ano estavam em 70 pessoas. Tá? O pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, ele, por causa de enfermidade, uma série de situações, ele acabou morrendo cedo, com 46 anos de idade, ele acabou falecendo. Tá? E o Brasil estava sob uma pressão muito grande social, e aí é proclamada a República, né, que a gente vê lá em 1889, proclamada a República, e tudo isso tem umas certas mudanças, e uma delas era a permissão de que o Brasil não tinha mais igreja oficial, vamos dizer assim, pelo menos no papel, né? A liberdade religiosa estava acontecendo no Brasil. Bom, o que acontece é que a partir daí começa um desenrolar de situações e de pessoas que vão preparar o caminho para que haja um avivamento dentro da Igreja Batista. Como a gente sabe, os batistas são bastante tradicionais em algumas áreas e bastante liberais em outras. E é claro que
uma situação dessa não permitiria, né, de forma nenhuma que continuasse, né, do jeito que estava. Então, nós vamos ver algumas pessoas, né, depois dessa pequena história que nós contamos aqui no começo, que foram essenciais para o avivamento e que foram cheias do Espírito Santo. A primeira delas, né, que eu quero falar para os irmãos, é justamente o Salomão Gilsberg. Bom, Salomão Gilsberg é um judeu alemão. Tá? Ele se converteu ao cristianismo e por isso ele foi desconsiderado pela família dele, né? Foi deserdado. Ele foi até Portugal, lá ele conheceu a língua portuguesa. Nessa conversão dele, ele queria ser missionário. E aí os congregacionais tinham um trabalho para ser feito de missões aqui no Brasil, e ele então veio para fazer esse trabalho missionário. Chegando aqui, ele começou a conhecer o local e ficou sabendo dos batistas aqui no Brasil. Salomão, ele foi então procurar os batistas que estavam aqui e ele acabou encontrando o Taylor, né, que a gente já conversou, né, sobre ele, e tentou discutir com o Taylor para mostrar que o Taylor estava errado. O problema é que o Taylor conseguiu mostrar para ele que, na verdade, ele estava certo, que o Taylor estava certo. E aí, nessa discussão toda, o Salomão, ele pegou a Bíblia dele, né, e foi ler a Bíblia, né, e foi verificar o que o Taylor havia dito para ele. O que ele descobre? Que o Taylor estava com razão. O Taylor estava com razão. E então ele procura o Taylor novamente e acaba sendo batizado, né, em 1891. E a partir daí, então, ele começa a desenvolver um ministério de evangelismo no Brasil. Ele acabou escrevendo a sua própria autobiografia e nessa autobiografia ele colocou um judeu errante no Brasil, tá? Esse é o nome, o título do livro que ele criou. E é um livro muito importante aí na Convenção Batista Brasileira. E o Salomão, ele vai, nesse processo, ele vai fazer traduções de hinos e vai criar hinos. E um dos hinos importantes aí é o poder espiritual, que vai mostrar realmente o poder de Deus na vida de um homem como o Salomão Gilsberg, que é uma pessoa, né, que tinha um coração simples, né, porque na verdade ele foi lá discutir para convencer, foi convencido, e ele não teve nenhuma dificuldade em falar assim, errei, preciso me consertar. Ele simplesmente pegou e fez o que tinha que ser feito. Então Salomão, ele é essa pessoa, e o Salomão, na verdade, ele é um alicerce, né, ele é uma das causas remotas, né, da renovação espiritual, tá? Muita gente critica Salomão. Salomão tinha umas coisas que nem, por exemplo, ele era maçom. Mas ninguém é perfeito nesse mundo, né? Mas glória a Deus pela vida do Salomão. Depois de Salomão, a gente vai ver o seguinte, o próximo, né, da nossa lista, né, que é importante aí, é justamente o Stimminger, tá? O que acontece, né? Nesse período todo, nessa situação toda, né, que a gente está vendo aí, a gente vai perceber o quê? Né? Na época aqui do Stimminger, né? Stimminger, deixa eu dar um clique aqui para aparecer dois. A gente vai perceber o seguinte, que a partir de 1900, nessa época, né, nós tínhamos 913 milhões de habitantes no mundo, sendo que 200 milhões eram de cristãos. Tá? No ano de 1800, no ano de 1900, nós já passamos para 1,6 bilhões de habitantes no mundo e 400 milhões de
cristãos. Nós tivemos um crescimento gigante, principalmente por causa dos avivamentos, dos sistemas de missões que estavam acontecendo, né? Não só os batistas estavam fazendo missões, mas os católicos estavam fazendo missões, os outros protestantes também estavam fazendo missões, e o William, ele é um exemplo do nosso caso aqui, de pessoas que são causas antigas ou causas remotas do nosso avivamento, da nossa renovação aqui no Brasil. Ele escreveu um livro, né, O Poder do Alto, lá publicado pela Juerp. O William tem uma história interessante. Ele era pastor batista aqui no Brasil e a congregação dele tinha um grupo pequeno de irmãos. E naquela época tomava-se a ceia todo mundo junto, e aí o que acontecia? Servia-se o vinho, né? Todo mundo tomava, né? O último da fila, antes dele tomar, o pastor era sempre o último. O último da fila, antes dele tomar, era uma pessoa que tinha lepra. E ele era o último a tomar a ceia. Então todo mundo tomava e depois ele tomava. O que aconteceu? Ele ficou leproso. Ficou leproso e ele acabou saindo daqui do Brasil para se tratar. O problema é que a lepra, nessa época, não tinha cura. Mas ele foi curado. E nessa situação toda em que ele viveu, né, ele acabou sendo uma pessoa que ficou cheia do poder. Porque que nem essa situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que está exigindo da gente buscar o Senhor com mais vontade, com mais... né, o que acontece? Muitas pessoas vão ser alcançadas pelo poder do alto, como aconteceu com o William. O William, ele foi alcançado e é um dos maiores escritores. Ele traduziu 68 hinos, né? Ele fundou o Jornal Batista, né? E ele dirigiu o Jornal Batista por 20 anos aí, desde da construção do Jornal Batista. Então, ele é uma causa remota do avivamento da Igreja Batista e que vai causar a criação da Convenção Batista Nacional. Bom, o nosso próximo acho que muitos de vocês conhecem essa foto, né? Essa foto é da Primeira Igreja Batista de Jundiaí, né? E a Primeira Igreja Batista de Jundiaí ela foi inaugurada em 1915. E agora nós vamos contar um pouquinho do que aconteceu no Brasil nesse período até próximo de 1915. Bom, os missionários que nós falamos, o Taylor e o Bagby, junto com o ex-padre, depois que eles fundaram a Igreja Batista da Bahia, eles então decidiram pegar as principais cidades do Brasil e iniciar trabalhos missionários. Então, eles foram organizando igrejas, né? E a partir de 1899, em São Paulo, em Santos, em Campinas, em São José dos Campos, a primeira Igreja Batista de São Paulo, por exemplo, foi em 4 de julho de 1899, tá? Em 1899, começa o trabalho batista em Jundiaí e em Campinas também. Todos eles começam juntos. E a primeira Igreja Batista de Jundiaí, ela foi fundada em 1902 pelo missionário William Buck Bagby. Então, o William é o responsável pela criação aí da Igreja Batista em Jundiaí. Muitos pastores trabalharam na Igreja Batista até que em 1974 ela, com o avivamento, se tornou parte da Convenção Batista Nacional, tá? Nós temos aí, já em 1904, eram 7 igrejas batistas no estado de São Paulo, né? E o que aconteceu? Essas igrejas elas se reuniram na cidade de Jundiaí e organizaram em 1904 a Convenção Batista do Estado de São Paulo, então chamada União Batista Paulistana.
E em 1907 a Convenção Batista Brasileira é organizada. Tá? Então, Jundiaí e a nossa região aqui é uma região muito próspera para os batistas aí. E 25 anos depois, a Missão Batista, e 36 anos depois, a primeira igreja batista organizada, né, depois de 36 anos, da igreja batista organizada em Santa Bárbara. E em 1915, como nós vimos aí, foi inaugurado o primeiro prédio da igreja batista, da primeira igreja batista de Jundiaí, que tem a foto aí, né? A gente fez questão de colocar para os irmãos saberem que a igreja batista, né, ela é antiga. Amém? Bom, o que acontece é que os avivamentos continuaram acontecendo, tá? Em 1903, Evan Roberts, ele é lá do país de Gales, e lá no país de Gales ele vai estudar no seminário, né? Ele era um jovem ainda, e ele vai estudar no seminário, e indo para o seminário, o que acontece? Lá no seminário ele teve uma experiência com Deus e sonhou que ele precisava voltar para a cidade dele, e lá ele deveria pregar para os seus amigos. Tá? E ele então ouve essa voz e volta lá para sua terra, né? E começa a evangelizar os seus amigos. No final, ele acaba sendo alcançado pelo poder de Deus, né? Havia as igrejas Holiness, né? As igrejas que vieram lá que vieram desses processos de busca de santidade, de busca de melhoria de vida e tal. E aí o que aconteceu? Eles começaram a buscar o Senhor. Então o Evans, ele tinha 26 anos quando começou esse processo, né? E ele começou a trabalhar buscando o avivamento. A oração que ele pedia para o pessoal fazer era muito simples. Senhor, manda o reavivamento. Senhor, aviva a sua igreja. E a oração era bem simples, não era para ser nada mais do que isso. E ele então vai trabalhando e começa o poder de Deus a se manifestar. Então as pessoas começam a dar gargalhadas, né? E a trabalhar na vida não só deles, mas como de um grupo grande de jovens. E esses jovens acabam sendo alcançados pelo poder de Deus, e eles acabam se envolvendo nesse avivamento de uma forma maravilhosa. E o que acontece? Os jovens são batizados no Espírito Santo, falam em línguas, e as coisas começam a acontecer nesse meio, né? E Evans não é aquele pregador, ele simplesmente, muitas vezes ele ficava calado e ele falava assim, deixa o Espírito guiar, deixa o Espírito fazer. Então quando uma pessoa demorava muito, falando muito, alguém se levantava e começava a fazer um louvor, o outro ia e adorava, e aquilo foi alcançando as pessoas e foi causando um avivamento muito grande em todas as regiões, tá? Evans ainda jovens, né, jovem ainda com apenas 26 anos, muitas pessoas, muitos jovens são convertidos e muitos jovens saem pregando o evangelho, e grupos aqui e ali se desenvolvendo nesse sentido, e a ideia, o avivamento acontece, né? Como a gente está aí nesse escrito aí do País de Gales, né, no século XIX, 1904 e 1905, né? Ele diz assim, ó, eu não sou a fonte deste avivamento, eu sou apenas um agente entre o que vai ser uma multidão, né? Eu não sou aquele que está tocando, né, os corações dos homens e mudando as vidas dos homens. Não sou eu, mas é Deus que opera em mim.
né? É o Evans e o Smith, né, que estão dizendo. Então, o avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses, o avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O que acontecia lá onde o Robert estava? As pessoas iam pro bar, por exemplo, para beber, e chegava lá e eles pediam a bebida e largavam a bebida no balcão e iam embora sem beber. Por quê? Porque eles não conseguiam pegar na bebida para beber. Então os bares praticamente fecharam, não tinha mais bar. Né? Os salões de dança, essas coisas pararam de funcionar, não estavam mais funcionando. E houve um processo de santificação e jovens, até crianças saíram pregando o Evangelho. E esse é um avivamento importante porque ele vai causar avivamento em quase todas as regiões do planeta. Vai transformar o cristianismo de uma forma profunda, né? E muitos criticavam, outros, né, protegiam, né? Cada um dizia alguma coisa diferente sobre o avivamento. Mas o que é mais importante é que o avivamento aconteceu e ele alcançou as vidas, ele alcançou as pessoas naquela região. O Evans acabou tendo um problema de saúde, acabou se afastando de tudo. Depois nunca mais ele voltou para o avivamento. Ele escreve as coisas, depois ele se arrepende do que escreveu, né? Porque ele criticou o avivamento, né? Talvez por causa do desenvolvimento que teve no avivamento, e depois ele se arrependeu de ter criticado. Mas o Evans, ele é um homem que foi usado por Deus e ele mudou a história, né? Da igreja, né? Em todos os sentidos. Porque através deles é que vai surgir um processo de avivamento no mundo e que vai alcançar inclusive os Estados Unidos e vai se espalhar aí pelo mundo todo, e a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente vai estudar isso já já, como é que aconteceu. Então, assim, fizeram até um estudo lá no final, né, por causa de muitas críticas. O que eles descobriram? Que 80% dos convertidos, né, através do avivamento do país de Gales, continuavam membros das mesmas igrejas que onde eles tinham se convertido. E os outros 20% foram para outros grupos novos de cristãos. Então, nenhum deles consta que se afastou do Evangelho, porque o avivamento foi tremendo na vida deles. Bom, o próximo, né, que a gente vai ver, que vocês acho que conhecem, né, é a Rua Azusa, né, com o Seymour. Né. O William Seymour, no seu período, muitas igrejas estavam orando, pedindo o Pentecoste, pedindo o avivamento, pedindo que acontecesse. Mas a grande pergunta que existia era: será que ele vai ser aceito quando ele vier? E Deus, ele respondeu o avivamento de uma forma que o pessoal não esperava, não procurava. Ele veio assim de uma forma humilde, né? Lá numa igrejinha da The Apostolic Faith, em 1906. Tá? No caso aí, a história do William Seymour é interessante para a gente saber o processo. O William Seymour, ele era filho de escravos, né? Ele já estava liberto nessa época, mas era filho de escravos, e ele tentou ir fazer o curso de teologia, mas chegando lá, ele não foi aceito dentro porque ele era negro. Ele então assistia às reuniões para o lado de fora, e o pregador, ele ministrava o poder de Deus para o batismo no Espírito Santo. O Seymour não foi alcançado por esse batismo. O que aconteceu é que depois de um tempo uma igreja ficou sabendo, né,
do William, lá em Los Angeles, né, na Califórnia, e convidou o Seymour para ministrar. O Seymour chegou lá, começou a pregar sobre avivamento, sobre o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, aquelas coisas que a gente sabe. A igreja simplesmente não quis mais ele, botou ele para fora. Ele foi recolhido numa casa de família e ele então, ele já orava bastante e passou a orar várias horas por dia, né? Várias horas por dia ele orava pedindo para Deus que desse para ele aquele avivamento que ele tinha visto ser pregado na igreja. Ele queria aquele avivamento. Muitas pessoas, né, estavam buscando, mas nada acontecia. Na vida do Seymour foi diferente. Tá? Em 14 de abril de 1906, em um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal Africana e continuou até meados de 1915, o avivamento começou ali na Rua Azusa, né, em Los Angeles, Califórnia. O centro usado pelos avivalistas foi esse local. O que acontece é que o Seymour, né, começou um período de oração e as pessoas começaram a ir orar e não paravam mais. Às vezes orava o dia inteiro e essas orações causavam o quê? Uma transformação na vida das pessoas que estavam ali, mudando o coração daquelas pessoas, transformando a vida daquelas pessoas, né, mudando muitas coisas, e as pessoas iam buscar. E as pessoas chegavam lá, caíam no chão e falavam em línguas. E o que acontece? As igrejas de santidade, né, as igrejas holiness, ou da igreja metodista, elas ensinavam que o batismo no Espírito Santo, a chamada segunda bênção, significava apenas uma santificação e não uma experiência de capacitação sobrenatural. E os dons, né, do Espírito Santo, tais como falar em línguas estranhas, não fizeram parte da sua teologia, né, do batismo no Espírito Santo. Não que não tivessem pessoas nesse grupo que não fossem batizadas no Espírito Santo, mas não era a sua prática. E Parham, que era um dos evangelistas, um dos avivalistas, passou a pregar o batismo no Espírito Santo, que deve vir acompanhado com o sinal miraculoso de falar em línguas. Então a gente vai ver que muitos começaram a ser batizados no Espírito Santo e falavam em línguas. E o Seymour foi um aluno desse Parham e ele então vai, sem ser batizado no Espírito Santo, lá para a Califórnia. Bom, o Seymour, ele enfrentou muitas dificuldades por causa da lei de segregação racial. Ele não era aceito por ser negro em muitos locais, mas ele continuava firme, ele era uma pessoa simples, uma pessoa com o coração aberto. E ele recebeu o batismo no Espírito Santo, depois de uma reunião de oração em Los Angeles, né? Aonde estavam várias pessoas ali, e ele então, logo depois, ele recebe o batismo no Espírito Santo e se torna o líder do avivamento ali. Na verdade, ele ficava bem escondido atrás de umas caixas, né, que tinham lá caixas de sapato, e deixava o Espírito Santo agir. Desse movimento, né, muitos foram alcançados, né, pelo poder de Deus, né, e eles então arrumaram esse salão aí grande aí que vocês estão vendo na foto para poder comportar as pessoas. E muitas pessoas iam e muitas pessoas eram batizadas e muitas pessoas passavam a sair e a pregar o evangelho. As pessoas vinham, caíam ali, davam gargalhadas, assim como no avivamento que nós vimos lá na anterior, né? Lá no país de Gales. Aqui também acontecia pessoas dar gargalhada e pessoas falando em línguas, né? E é claro que muitas pessoas rejeitavam isso, principalmente os batistas, né? Os batistas rejeitaram terminantemente a ideia de uma segunda bênção. O que acontece é que esse avivamento ele não ficou simplesmente nos Estados Unidos. Ele foi se espalhando
para o resto do mundo, né? O Seymour, na verdade, ele não estava pregando nenhum sermão, ele não preparava nada de antemão, né? Simplesmente as coisas aconteciam conforme o Espírito Santo movia, e as pessoas iam sendo batizadas, iam confessando seus pecados, iam abrindo seus corações, e a partir daqui começa a mensagem da experiência pentecostal, que foi levada para as outras nações, né? Algumas denominações que eram olinés de santidade se tornaram igrejas pentecostais nesse período. Em apenas 2 anos, o movimento foi estabelecido em 50 nações e em todas as cidades nos Estados Unidos, com mais de 3.000, né, habitantes, já tinha uma igreja nessa ideia pentecostal. A influência da igreja da Rua Azusa, da missão da Rua Azusa, ela começou a diminuir à medida que as outras missões e igrejas foram sendo alcançadas, né? E foram sendo transformadas pela experiência do batismo do Espírito Santo. Uma visita, né, de Charles Parham lá à missão, em outubro de 1906, resultou em divisões, né, de estabelecimento. A gente vai ver daqui a pouco algumas coisas que aconteceram. Parham não gostava da união racial, né, grupos negros e brancos juntos, e por isso fez uma divisão. Nós vamos ver aqui que tem a fundação da igreja da Assembleia de Deus, e foi criada a Assembleia de Deus e foi criada a Igreja de Deus. A Igreja de Deus dos negros americanos e a Igreja Assembleia de Deus dos brancos, tá? Por causa dessa divisão. Bom, a missão, ela continuou trabalhando, e desse movimento surgiu a Assembleia de Deus, não só ela, outros grupos, mas a gente vai falar mais especificamente da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos e a Assembleia de Deus no Brasil, né? O fundador nos Estados Unidos é o E.N. Bell, e no Brasil Daniel Berg, que vai coordenar aí a criação. Além disso, a Congregação Cristã no Brasil, do Franciscon, também ela é um produto do avivamento da Rua Azusa, que foi trabalhado aí no Espírito Santo. Aqui no Brasil, Daniel Berg e Guinar Vingre, eles eram batistas, né? E eles vieram para o Brasil e foram recebidos pela Igreja Batista, que estava lá em Belém do Pará, nessa época, em 1906. E começaram lá uma reunião de oração, né, no porão da igreja. O pastor não gostou do negócio, botou eles para fora e fechou o porão. E aí surgiu a Assembleia de Deus. A ideia de Guinar Vingre e Daniel Berg não era sair da Convenção Batista Brasileira, mas eles foram praticamente expulsos por causa do avivamento. E aí então eles começaram um trabalho independente que hoje se transformou na Assembleia de Deus que a gente vê e que a gente percebe aí por todo o país. É claro que Daniel Berg, Guinar Vingre e a Assembleia de Deus no geral, eles procuraram agradar todas as igrejas, vamos dizer assim. Então, alguns itens que a Igreja Batista não tinha, eles passaram a criar, né? Tem presbítero, né? Além de presbítero tem até bispo, tem um monte de coisa dentro da Assembleia de Deus que no caso dos batistas não é aceito, né? Mas por que fizeram isso? Porque muitos grupos, né, se uniram à Assembleia de Deus, porque esse avivamento da Rua Azusa, ele não alcançou só esses batistas aqui no Brasil, mas alcançou outros de outras denominações, e aí então eles fizeram uma igreja com mais, né, aberta para que esses outros grupos pudessem estar bem. Bom, a partir daqui, a gente começa então o processo dos avivamentos modernos, tá? E que vai culminar, tudo isso aqui vai culminar na renovação espiritual dos batistas também. Então a gente vai ver que muitas pessoas no nosso meio, no meio batista, vão ser precursores
dessa renovação espiritual. Então esses avivamentos, eles causaram essas mudanças, essas transformações, que não eram aceitos pelas igrejas. Esses avivamentos vão alcançar inclusive a Igreja Católica, criando os grupos carismáticos sem rompimento na Igreja Católica. Nós vamos ver outras igrejas que vão também ter avivados lá dentro, né, pessoas que são batizadas no Espírito Santo sem alcançar rompimento, principalmente porque a igreja, essas outras igrejas, as lideranças, elas são mais centralizadas, então demora mais para haver uma ação, e aí o que acontece? Já está estabelecido na igreja, fica difícil de mexer. Então a gente vai ver com os católicos, né, a gente vai ver que a igreja anglicana, nós vamos ver com os metodistas e com muitos outros, as pessoas vão entrando nesse avivamento e vão se desenvolvendo dentro das suas igrejas. O próximo, né, que a gente vai ver aqui, né, é o Otis Pendleton Maddox. Bom, ele pregava com lágrimas, né, o Maddox, no poder e na unção do Espírito Santo. Ele foi o principal responsável, né, por muita coisa que aconteceu no Brasil com relação à renovação espiritual. Tá? Nós vemos aí que em 1917 o Otis ele mudou-se para Minas Gerais, onde organizou a Convenção Batista Mineira e em seguida fundou o Colégio Batista Mineiro. O que acontece é que no meio batista tinham muitas pessoas que eram avivadas, evitavam talvez de falar, mas o Otis foi o principal responsável para acender o fogo que ardeu no coração de Rosalie Mill Epperly, que é considerada a mãe do avivamento no meio batista, né, que a gente vai ver daqui a pouco, né, foi ele o primeiro a ministrar na vida dela, né, e nós vamos conhecer a história dela dentro em breve e a gente vai ver o que aconteceu. Então, estas pessoas que nós vimos aí, batistas, foram as primeiras estacas, né, sobre as quais o Espírito Santo mais tarde acenderia o fogo do céu, como acendeu ainda, arde nas igrejas batistas da pátria brasileira. E não só no Brasil, mas em muitos lugares. Nós vamos ver que hoje, por exemplo, quase metade da igreja batista no mundo, ela tem alguma linha que é parte dessa renovação, ou parte desses avivamentos que vieram acontecendo. Bem? Espero que você tenha recebido bem e nós vamos tratar isso na próxima aula, a partir daqui para frente. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos estar juntos em mais uma aula, dentro em breve, começando aqui por Ortiz, e a gente vai trabalhando nas outras ministrações, para a gente saber como que surgiu aí a Igreja Batista. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. Vá em paz.